O afogamento em sonhos, por sua vez, era entendido como símbolo de sufocamento, espiritual, emocional ou até moral. Estar submerso em água suja, lutar para respirar, ver ondas gigantes se aproximando, tudo isso pode indicar que a pessoa está se deixando afogar por preocupações, pecados escondidos, vícios, ansiedade, culpa ou pressões externas. É como se o sonho mostrasse o que está acontecendo no interior, mesmo que, por fora, a pessoa pareça estar bem. É um convite urgente a buscar ajuda, confissão, libertação, reorganizar prioridades, aprender a respirar de novo na presença de Deus. E então vêm as vozes. Quantas pessoas já não contaram que ouviram, em sonhos, alguém chamando seu nome, dando uma ordem, anunciando algo para o futuro, apontando um caminho ou até trazendo uma revelação? Frei Damião era firme nesse ponto. Nem toda voz que parece espiritual vem de Deus. A voz que vem do Senhor jamais empurra para o pecado, jamais contradiz a palavra, jamais gera desespero sem esperança. A voz de Deus pode confrontar, corrigir, chamar ao arrependimento, mas sempre com fio de amor e paz, mesmo quando dói. Já as vozes que vêm das trevas são venenosas, plantam dúvida, alimentam orgulho, convidam para atalhos, incentivam decisões impensadas, tentam arrancar a pessoa da comunhão com Deus e com a Igreja. Por isso, um dos conselhos mais importantes que ele dava era esse: ao acordar de um sonho forte, seja com símbolos, seja com vozes, seja com sensações muito intensas, não trate como algo banal. Primeiro, aquiete o coração. Depois, leve tudo em oração. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor quis me mostrar? O que eu preciso mudar? Há algo que preciso vigiar com mais atenção? Se o sonho trouxe medo e aperto no peito, coloque tudo debaixo do sangue de Jesus, pedindo que qualquer influência maligna seja quebrada. Se trouxe paz, consolo ou direção, agradeça e peça confirmação ao longo dos dias, para não se deixar levar por interpretações impulsivas. Frei Damião recomendava que o cristão aprendesse a dormir em estado de oração. Não significa rezar sem parar até desmaiar, mas adormecer em clima de entrega, com o coração voltado para Deus, pedindo que Ele guarde a mente, o corpo e a alma durante o descanso. Ele recomendava orações simples e profundas, algo como: Senhor Jesus, eu consagro a Ti esta noite. Que o Teu sangue cubra minha mente, meu sono e meus sonhos. Se o Senhor quiser falar comigo, que eu saiba reconhecer. Se o inimigo tentar me tocar, que seja repelido pelo Teu nome. Assim, pouco a pouco, a pessoa vai entendendo que a sua vida noturna também faz parte da sua vida espiritual. Aliás, se enquanto você escuta ou lê sobre esses sinais percebe que alguns dos seus sonhos recentes se parecem com o que foi descrito aqui, talvez seja o próprio Deus usando essa mensagem para chamar sua atenção. Se essa conversa está te ajudando a enxergar a noite de outra forma, a olhar para os sonhos com mais seriedade e menos medo, vale a pena continuar caminhando junto com a gente. Tem muita gente que acompanha esse tipo de conteúdo com frequência, assiste vários vídeos, volta várias vezes ao canal, mas ainda não se lembrou de apertar o botão de inscrição ou de ativar as notificações. Se você sente no coração que essas mensagens te aproximam de Deus, confere se você já está inscrito, ativa o sininho para não perder as próximas, e se quiser, já conta nos comentários se você tem algum sonho que nunca esqueceu e que até hoje você sente que tinha algo de espiritual. Às vezes o testemunho de um ajuda o discernimento de muitos. Frei Damião também chamava atenção para outros tipos de sonhos que, à primeira vista, podem parecer estranhos, mas que muitas vezes carregam recados profundos. Ele dizia que Deus, sendo o Senhor de tudo, também pode usar imagens simples do dia a dia para falar de realidades espirituais muito sérias. E que o inimigo, invejoso dessa forma de comunicação, tenta distorcer esses sinais para confundir quem não vigia. Um dos exemplos que ele mencionava era o sonho com água. Nem toda água em sonho é igual. Há quem sonhe com rios tranquilos, água clara, fonte limpa. Há quem veja lama, enchentes, águas escuras e pesadas. Para ele, era como se o próprio sonho estivesse perguntando: como anda a água que corre dentro de você? A água cristalina costuma refletir purificação, presença do Espírito Santo lavando, curando, trazendo frescor à alma. Já a água suja, turva, pesada, muitas vezes aponta para contaminações que a pessoa não está enxergando no estado de vigília, ambientes espirituais tóxicos, amizades que drenam, conteúdos que ela consome e que vão escurecendo o interior pouco a pouco. Em alguns casos, pode ser o próprio céu acendendo uma luz amarela. Cuidado com o que você está deixando entrar em si. Outro símbolo muito forte de que ele falava eram os espelhos. Sonhos em que a pessoa se vê diante de um espelho quebrado, rachado, embaçado, ou em que sua imagem aparece distorcida, esquisita, sem semelhança com quem ela é de verdade. Frei Damião explicava que muitas vezes isso revela uma identidade ferida,
pessoas que não conseguem mais se enxergar como filhos de Deus, que se olham com desprezo, culpa, vergonha, ou que vivem usando máscaras para agradar os outros. O espelho partido, na linguagem espiritual, pode indicar que algo dentro está fragmentado, que a imagem que a pessoa tem de si mesma foi quebrada por palavras duras, rejeições, traumas, comparações. Não é para gerar condenação, mas para convidar a cura. Veja como você tem se visto, deixe Deus restaurar esse espelho. O fogo também aparecia frequentemente nos relatos. Fogo que destrói tudo, queimando casas, objetos, pessoas queridas, deixando apenas cinzas. Fogo que avança com violência, consumindo o que parecia seguro. Frei Damião dizia que, em muitos casos, esse tipo de sonho é aviso sério. Pode apontar para juízo se aproximando, consequências de escolhas insistentes no pecado, lares que estão prestes a ser devastados por brigas, vícios, infidelidade, divisões. Mas ele também lembrava: existe outro tipo de fogo, o fogo que purifica, que aquece sem destruir, que consome o que é impuro para refinar o que tem valor. Quando o fogo em sonho vem acompanhado de sensação de limpeza, quebrantamento e desejo de se aproximar mais de Deus, muitas vezes representa esse processo de santificação, o Senhor queimando aquilo que não presta, para que a pessoa cresça espiritualmente. As tempestades são outro capítulo à parte. Muita gente relatava a ele sonhos com ventos fortíssimos, nuvens negras, trovões ensurdecedores, ondas enormes, objetos voando, cenários de caos. Ele explicava que tempestades em sonhos costumam apontar para períodos difíceis que se aproximam ou que já estão em curso. Crises familiares, financeiras, emocionais, ataques pesados contra a fé. Em alguns casos, o sonho vem como treinamento, Deus mostrando que virão ventos fortes, mas também mostrando onde a pessoa precisa se abrigar, na oração, na palavra, na comunhão. Em outros momentos, a própria tempestade é alimentada pelo medo e pela ansiedade, e o inimigo aproveita para amplificar o pânico. Por isso o discernimento é tão importante. Se, ao lembrar da tempestade, o coração é puxado para a oração e para a confiança em Deus, há um componente divino de alerta e preparação. Se apenas sobra desespero sem saída, algo precisa ser quebrado espiritualmente. Os animais selvagens também apareciam bastante nos testemunhos. Sonhos com leões, lobos, cães raivosos, aves de rapina cercando a pessoa ou a família. Frei Damião via nesses símbolos tanto recados do céu quanto tentativas do inferno. Leões podiam representar ataques contra alguém que tem chamado de liderança, pressões contra a autoridade espiritual da pessoa, medos que tentam paralisá-la. Lobos, muitas vezes, apontavam para gente que se aproxima com aparência mansa, mas traz intenção de devorar por dentro. Falsos amigos, conselheiros perigosos, influências camufladas. Aves de rapina, cercando ou rondando, às vezes revelavam pessoas esperando o momento certo para se aproveitar de uma fragilidade, de um vacilo, de uma dor ainda aberta. Esses sonhos não vêm para alimentar paranoia, mas para convidar a abrir os olhos, a escolher melhor com quem se anda, a orar pedindo proteção e discernimento sobre as relações. Um ponto sensível que ele tratava com muito carinho era o sonho com crianças. Crianças sorrindo, correndo livres, saudáveis, em ambientes claros e leves, normalmente falavam de novos começos, projetos nascendo sob bênção, uma fé simples que precisa ser preservada. Mas crianças feridas, abandonadas, chorando, perdidas, muitas vezes expunham uma realidade interna. A criança interior da própria pessoa, ainda machucada, ainda carente, ainda presa a lembranças dolorosas. Há momentos na vida em que não é só mais um sonho qualquer. Há noites em que você acorda diferente, como se algo tivesse atravessado seu peito e deixado um recado ali dentro. Parece que o mundo de cá e o mundo de lá se encostam por alguns instantes, e o céu aproveita essa fresta para falar com quem, na correria do dia, quase não para escutar. Não é exagero dizer que muitos avisos de Deus chegam justamente quando os olhos estão fechados, mas a alma está aberta. Ao longo da história da fé, o Senhor usou sonhos para orientar profetas, corrigir reis, consolar corações e avisar sobre perigos que ainda nem eram visíveis. E é isso que Frei Damião insistia em lembrar ao povo. Existem sonhos que são mais do que imagens soltas, são mensagens. Sonhos que não vêm para entreter, mas para despertar. É importante entender isso logo de começo. Nem todo sonho é só fruto de uma mente cansada, e nem todo sonho vem de Deus. Há sonhos que nascem da nossa própria alma, misturando memórias, preocupações e desejos do dia. Eles passam rápido, se dissolvem com o café da manhã e quase sempre a gente esquece. Mas há outros que parecem ter peso, cheiro, cor, memória. Você acorda e sente que teve alguma coisa ali. E, segundo os ensinamentos de Frei Damião, muitos desses sonhos carregam um recado do céu, um alerta, um consolo, um puxão de orelha amoroso. Ao mesmo tempo, ele também alertava com firmeza:
O inimigo sabe que os sonhos são um canal poderoso e tenta usá-los para colocar medo, confusão e engano em quem dorme sem proteção espiritual. A própria palavra de Deus anuncia que chegaria um tempo em que o Espírito Santo se derramaria de forma tão intensa que sonhos e visões se tornariam mais frequentes. Os idosos sonhariam, os jovens teriam visões, os filhos e filhas seriam usados como instrumentos de Deus. Muitos crentes, guiados por esse entendimento, enxergam a nossa época como justamente esse tempo, um período em que o céu multiplica seus sinais. Só que junto com isso também cresce a confusão espiritual, os enganos, as falsas revelações. É por isso que discernir os sonhos é tão importante. Quem não discerne, se assusta com o que é de Deus e abraça o que não é. Quem aprende a discernir, encontra direção, correção e proteção até enquanto dorme. Frei Damião costumava dizer que existe uma diferença clara entre um sonho comum e uma visitação espiritual. O sonho comum se perde ao longo do dia, vai ficando cada vez mais apagado na memória. Já a visitação, seja de Deus, seja do inimigo, parece colar na alma. Você pode até tentar esquecer, mas as imagens voltam, a sensação volta, o coração volta a acelerar ou se aquietar só de lembrar. Ele ensinava que, quando Deus fala em sonhos, deixa uma marca de paz, de chamado, de arrependimento ou de alerta que puxa a pessoa para mais perto dele. Quando o inimigo se aproveita do sonho, deixa um rastro de medo, perturbação, desespero, desânimo, às vezes até empurrando a pessoa para o pecado ou para a rebeldia. Talvez você já tenha passado por isso. Acordar no meio da madrugada com o peito acelerado, a roupa úmida de suor, a imagem daquilo que viu ainda tão nítida que parece real. Nesses momentos, a grande dúvida aparece: foi só coisa da minha cabeça ou Deus está tentando me avisar de alguma coisa? Frei Damião ensinava que a própria inquietação já é um primeiro sinal de que aquele sonho não deveria ser simplesmente jogado fora. Nem tudo é sobrenatural, claro, mas aquilo que vem carregado de um peso diferente pede oração, reflexão e, muitas vezes, mudança de atitude. Entre os inúmeros relatos que ele ouviu ao longo do ministério, alguns tipos de sonhos apareciam com muita frequência, e ele passou a orientá-los como sinais espirituais que não deveriam ser ignorados. Ele falava de cobras, mortos, quedas, perseguições, afogamento, tempestades, vozes misteriosas. Não como superstição, mas como uma espécie de linguagem simbólica que, muitas vezes, o céu utiliza, e que o inferno tenta imitar. A serpente, desde o início das Escrituras, carrega a ideia de engano, tentação, astúcia maldosa. Por isso, Frei Damião explicava que sonhar com cobras, principalmente quando elas parecem ameaçadoras, escondidas, prontas para dar o bote, pode ser um aviso espiritual. Algo ou alguém ao seu redor não é o que parece ser. Pode indicar traição rondando, amizades falsas, propostas sedutoras que, na verdade, são armadilhas, ataques espirituais mascarados de oportunidades. Ele dizia que sonhar com cobras é como receber uma carta de alerta. Redobre a vigilância, não confie cegamente em qualquer sorriso, peça discernimento ao Espírito Santo antes de aceitar conselhos, convites e alianças. Sonhar com pessoas que já morreram também é um tema delicado. Muitos fiéis contavam a Frei Damião que haviam visto pais, avós, filhos ou amigos falecidos em sonhos, às vezes trazendo palavras de consolo, às vezes chorando, às vezes apenas olhando em silêncio. Ele ensinava que Deus, em sua misericórdia, pode permitir que esse tipo de visão aconteça para confortar um coração em luto, para lembrar alguém de uma verdade espiritual, para reforçar a realidade da vida eterna. Mas também alertava: o inimigo é especialista em imitar rostos e vozes para enganar. Quando a presença do ente querido em sonho deixa a alma pesada, cheia de medo, culpa, desespero ou mensagens que se chocam com a fé cristã, não se trata de consolo celeste, mas de armadilha. As quedas em sonhos eram outro sinal que ele mencionava com frequência. Cair de um prédio, de uma escada, de um penhasco, sentir o chão sumir, despencar em um abismo. Tudo isso, segundo seu ensinamento, pode apontar para riscos de queda espiritual, decisões precipitadas, orgulho prestes a ser quebrado, caminhos que parecem firmes, mas na verdade estão cheios de buracos. Às vezes a pessoa está se afastando da graça e ainda não percebeu. Às vezes está apoiando sua segurança em coisas frágeis: dinheiro, status, aparência, relacionamentos doentios. Sonhos de queda, nesse contexto, funcionam como um clamor do céu: cuidado, você está se apoiando em terreno escorregadio. Os sonhos de perseguição, em que a pessoa corre sem conseguir fugir, em que alguém ou alguma coisa sempre está por perto tentando alcançá-la, eram tratados por Frei Damião como verdadeiros campos de batalha espiritual. Ser perseguido por pessoas violentas, por animais ferozes, por sombras sem rosto, muitas vezes revela que a opressão, ataques espirituais, inveja, palavras de maldição, obras de feitiçaria,
ou mesmo lembranças traumáticas tentando aprisionar a alma. Ele aconselhava que, nesses casos, a pessoa não apenas orasse depois que acordasse, mas também começasse a se revestir de oração antes de dormir, pedindo a Deus coragem e autoridade em Cristo para enfrentar até o que aparece nos sonhos. Em outros casos, apontavam ataques contra a pureza, contra a inocência, contra gerações futuras. Frei Damião orientava que, diante de sonhos assim, não se deveria apenas pensar em algo externo, mas também perguntar: em que área da minha vida eu ainda estou sangrando por dentro e fingindo que está tudo bem? Sonhos com pessoas conhecidas também exigiam cuidado. Quando alguém próximo aparece agindo de forma estranha, muito diferente do que é no dia a dia, o impulso imediato pode ser julgar ou desconfiar. Mas ele advertia: nem todo sonho com alguém querido é revelação literal sobre aquela pessoa. Às vezes, ela representa uma área da sua vida, um tipo de relação, um traço seu que Deus quer tratar. Em outras situações, sim, pode ser um alerta sobre caminhos em que essa pessoa está entrando, influências ruins, mudanças de postura. É por isso que, em vez de sair acusando ou fofocando, o certo é orar por ela, pedir clareza a Deus e observar com calma antes de qualquer atitude. Sonho não é arma para apontar o dedo, é convite à intercessão. Depois de falar desses símbolos, Frei Damião entrava numa parte fundamental: como saber de onde vem um sonho. Ele ensinava que, em geral, há 3 fontes: Deus, a própria alma e o inimigo. Os sonhos que vêm de Deus, mesmo quando mostram coisas difíceis, costumam gerar frutos específicos: uma paz diferente, uma convicção interior, um chamado à oração, um desejo de se aproximar mais do Senhor, um impulso verdadeiro para se arrepender, perdoar, consertar o que está errado. Eles podem ser fortes, confrontadores, mas não empurram para o desespero sem saída. Já os sonhos que nascem só da mente são aqueles em que o dia se mistura: preocupações, cenas de filme, conversa que você teve, comida pesada que atrapalhou o sono. Em geral, são desconexos, sumem rápido da memória e não produzem fruto duradouro. Os sonhos inspirados pelo inimigo, por outro lado, deixam rastros típicos: medo que gruda, sensação de opressão, vontade de sumir, impulso de pecar, tentação de quebrar compromissos, desejo de se afastar da oração, da igreja, da Bíblia. É como se a pessoa acordasse mais fraca, mais confusa, mais distante de Deus. E isso é justamente o que o inferno quer. Por isso, ele ensinava que qualquer sonho que te empurre para longe do Senhor precisa ser confrontado em oração, rejeitado em nome de Jesus, coberto pelo sangue do Cordeiro. Uma das práticas mais simples e ao mesmo tempo mais profundas que Frei Damião recomendava era manter um caderno ao lado da cama. Ao acordar de um sonho que parece carregar algo importante, anotar tudo o que lembrar: pessoas, lugares, cores, sensações, palavras. Ele dizia que muitas revelações se perdem porque a pessoa não cuida daquilo que recebe. Anotar é uma forma de dizer a Deus: eu levo a sério o que o Senhor me mostra. Com o tempo, esse caderno vai revelando padrões, confirmações, conexões com situações reais que aconteceram depois. Em alguns casos, o que parecia estranho no momento do sonho, meses depois se mostra como aviso antecipado. Junto com isso, ele incentivava a oração logo ao acordar. Antes de pegar no celular, antes de mergulhar nas tarefas, fechar os olhos novamente por um instante e colocar aquele sonho diante de Deus: Senhor, se isso veio do Senhor, confirma, mostra o que devo fazer. Se não veio, corta a influência e guarda meu coração. Se o sonho foi pesado, orar pedindo que toda seta maligna seja quebrada, que todo medo seja lançado fora, que a mente seja lavada pelo Senhor. Às vezes, essa atitude simples já muda completamente o peso que a pessoa sentiria pelo resto do dia. Quando os sonhos se tornam recorrentes, repetindo a mesma cena com pequenas variações, o mesmo tipo de ataque, a mesma sensação de opressão, Frei Damião entendia isso como sinal de batalha espiritual mais intensa. Ele orientava, então, a intensificar a vida espiritual: períodos de jejum, louvor dentro de casa, leitura mais profunda da palavra, oração mais firme antes de dormir, exame da própria vida para ver se há portas abertas, pecados alimentados, práticas espirituais contrárias à fé, objetos que não agradam a Deus. Em alguns casos, sugeria inclusive pedir ajuda a líderes espirituais maduros, gente de oração, para interceder junto, ungir a casa, discernir se há algo no ambiente que precisa ser tirado. Ele não acreditava em terror espiritual, mas em vigilância. Por isso, falava com clareza: existem objetos, músicas, práticas, alianças e palavras que abrem brechas reais para que as trevas encontrem espaço. E muitas dessas brechas aparecem refletidas nos sonhos. Quando alguém estava sendo atacado noite após noite, via-se perseguido, sufocado, paralisado, ele orientava a fazer orações específicas de quebra de maldição,
de renúncia a qualquer consagração antiga, consciente ou inconsciente, e a pedir que o Espírito Santo revelasse se havia algo em casa que precisasse ser descartado. Não por superstição, mas por entendimento de que aquilo que convidamos para entrar em nossa vida, até pela cultura, influencia também nosso mundo espiritual. Se, enquanto você acompanha essa mensagem, percebe que alguns destes pontos parecem ter sido escritos para você, não é para ter medo, é para se posicionar. Talvez você tenha aquele sonho repetido que nunca entendeu, aquelas imagens de água suja, de casa queimando, de tempestade ou de perseguição que sempre voltam. Talvez veja com mais clareza agora que isso pode ser um chamado à oração mais séria, à revisão de hábitos, à busca de ajuda espiritual. E se sentir que esse conteúdo pode abrir os olhos de alguém que anda assustado com o que tem sonhado, vale a pena enviar esse vídeo para essa pessoa, deixar aqui nos comentários, sem expor demais, qual tipo de sonho mais se repete com você e o que essa reflexão te fez perceber, e claro, se essa palavra te edificou. Não esquece de deixar o like para que mais gente que precisa desse alerta acabe encontrando essa mesma mensagem. Na parte mais profunda de seus ensinamentos sobre sonhos, Frei Damião falava de uma dimensão que nem todo mundo alcança, mas que existe e precisa ser tratada com muito temor, os sonhos proféticos. Não são sonhos centrados apenas na vida individual, em sentimentos pessoais ou em questões pontuais, mas visões noturnas que envolvem famílias inteiras, igrejas, cidades, nações, tempos de crise e até sinais espirituais que apontam para a volta de Jesus. Ele dizia que quando Deus levanta alguém como sentinela, muitas vezes começa falando com essa pessoa à noite, quando a agitação externa diminui e o coração fica mais sensível. Não é para curiosidade, não é para a pessoa se sentir especial, é para que alguém se coloque na brecha em oração. Esses sonhos têm algumas marcas que os diferenciam de simples impressões pessoais. Em geral, não ficam girando em torno de o que eu quero ou o que eu sinto, mas apontam para o bem-estar de um grupo maior, a família, a igreja, o povo, o país. Eles costumam deixar um peso santo no peito, uma dor misturada com amor, aquele tipo de incômodo que dobra o joelho, não que leva ao desespero. Frei Damião explicava que um sonho realmente profético produz intercessão. Você acorda com vontade de orar, jejuar, clamar por misericórdia, avisar quem precisa ser avisado, e não apenas comentar nossa, que sonho forte e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Com o tempo, muitas dessas visões se confirmam em fatos, decisões, mudanças de cenário, e a pessoa percebe que Deus já tinha acendido uma luz lá atrás. Ele mesmo, em diversas ocasiões, contava que havia sonhado com tempestades sobre o Brasil, com multidões caminhando na direção de abismos espirituais, com líderes sendo enganados, com igrejas perdendo o foco do Evangelho. Ao mesmo tempo, via em seus sonhos um pequeno grupo que não se dobrava, um povo escondido em oração, famílias se reunindo para clamar, intercessores anônimos sustentando muita coisa de pé sem que ninguém soubesse. Para ele, esses sonhos não vinham para criar medo do futuro, mas para mostrar que, mesmo em tempos de trevas, Deus sempre guarda um resto fiel e convida outros a se unirem nessa fidelidade. Outro tema que gerava muitas perguntas era a volta de Jesus. Frei Damião dizia que, quanto mais os últimos tempos se aproximassem, mais se multiplicariam os sonhos e visões envolvendo arrebatamento, trombetas, luzes no céu, encontros com Cristo nas nuvens, transformações súbitas, como se a pessoa saísse de um corpo pesado para algo leve e glorioso. Ele via nesses sonhos um chamado à preparação, Deus lembrando que a vida aqui é breve e que a eternidade é real. Mas também alertava, o diabo sabe disso e tenta bagunçar essa área. Quando um sonho começa a trazer datas marcadas, fórmulas mágicas, segredos exclusivos sobre o fim dos tempos, ou mensagens que contradizem o que a Bíblia já ensinou, não é revelação, é engano. Deus nunca se contradiz. Ele pode despertar urgência, mas não alimenta fanatismo. Os sonhos com entes queridos que já partiram mereciam, para ele, uma delicadeza especial. Muitos cristãos relatavam terem visto, em sonho, mãe, pai, avô, filho ou alguém muito amado, às vezes trazendo uma frase de consolo, às vezes um abraço silencioso, às vezes apenas um sorriso que enchia o coração de paz. Ele reconhecia que o Senhor pode, em sua misericórdia, permitir um consolo desse tipo em momentos de dor profunda, não como culto aos mortos, mas como cuidado de Deus para com os vivos. Porém, enfatizava uma regra de ouro: toda aparição desse tipo precisa ser passada pelo crivo do Espírito Santo. Se a presença em sonho gera paz, encorajamento, vontade de se aproximar de Deus e de viver melhor, há um sinal de que o céu está usando isso para consolar. Se, ao contrário, a visita deixa um peso estranho, cobranças esquisitas, culpa doentia, mensagens confusas, pedidos contrários à fé, então é armadilha, é teatro espiritual para enganar o coração ferido. Nesses casos, ele ensinava uma oração simples e poderosa: colocar o sonho diante de Jesus e dizer:
Senhor, se essa visão veio da tua parte, confirma pela paz do teu espírito. Se não veio, desfaz agora pelo poder do teu sangue. Quando é coisa de Deus, o coração se aquieta, mesmo que ainda não entenda tudo. Quando é engano, a confusão começa a se desfazer e a pessoa passa a enxergar que estava sendo manipulada pela dor e pela saudade. Ele também falava de uma categoria de sonho que chamava de livramento antecipado. São aquelas visões em que a pessoa se vê escapando por pouco de um acidente, desviando de um golpe, saindo de um lugar segundos antes de algo ruim acontecer, dizendo não a uma proposta perigosa, mudando de caminho e, logo adiante, percebendo que ali haveria dano. Em muitos casos, tempos depois algo semelhante acontece na vida real, e a pessoa percebe, eu já tinha visto algo assim em sonho. Frei Damião entendia isso como o céu treinando, ensaiando a reação, mostrando o cenário antes, para que, na hora real, o coração esteja mais atento à voz do Espírito. Da mesma forma, ele pedia discernimento redobrado em sonhos que falavam de dinheiro, riquezas, tesouros. Sonhos em que a pessoa se via contando grandes quantias, descobrindo baús, sendo promovida de forma mágica. Em alguns casos, isso podia sim apontar para a provisão divina, portas de trabalho, oportunidades legítimas. Mas, com frequência, eram apenas tentações travestidas de bênção, alimentando ganância, preguiça espiritual, desejo de riqueza sem cruz, sem responsabilidade, sem propósito. Revelações verdadeiramente vindas de Deus sobre prosperidade quase sempre vinham acompanhadas de instruções, como administrar, como repartir, como abençoar outros, como não deixar que o coração se perdesse. Quando o sonho só alimenta cobiça e fantasia, sem apontar para compromisso com o reino, melhor rejeitar e pedir cura das intenções do coração. Sonhos de cura também faziam parte de muitos testemunhos, pessoas que se viam sendo tocadas por mãos luminosas, se levantando de leitos de dor, vendo enfermos recuperarem movimentos, doenças sumindo, ambientes hospitalares cheios de luz. Frei Damião entendia que muitos desses sonhos eram ensaios espirituais de algo que Deus planejava fazer, sinais de que a fé estava sendo despertada, de que ministérios de cura e consolo estavam sendo ativados, de que Deus ainda tinha planos para aquela vida. Mas, novamente, ele insistia na prudência. Não é porque sonhou com cura que a pessoa abandona tratamento de forma irresponsável, despreza médicos ou passa a viver só pelo que vê à noite. O equilíbrio está em tomar o sonho como incentivo para orar com mais fé, buscar orientação, agradecer a Deus pela esperança e caminhar passo a passo, deixando que ele confirme no tempo certo. Outro tipo de sonho que ele tratava como ouro era o que chamava de sonho-espelho, aqueles em que a pessoa se via caindo em tentação, mentindo, traindo, se afastando da presença de Deus, aceitando propostas que nunca aceitaria acordada. Em vez de condenar quem tinha esse tipo de sonho, ele dizia, isso é misericórdia. Muitas vezes, o Espírito Santo usa o sonho para revelar lutas internas, inclinações escondidas, brechas que a pessoa está fingindo que não existem. Melhor ver no sonho, acordar incomodado e se alinhar, do que ignorar o que está crescendo dentro de si e, mais tarde, cair de verdade. Ele dizia que é preferível acordar envergonhado de um sonho e correr para os braços de Deus do que viver tranquilo na aparência e cair de forma pública e dolorosa no futuro. Para quem desejava crescer nesse discernimento, Frei Damião apresentava uma espécie de caminho de maturidade. Primeiro, uma vida de oração real, não apenas palavras decoradas. Quem não fala com Deus durante o dia dificilmente vai discernir o que ele fala durante a noite. Segundo, uma prática regular de jejum, nem sempre longo, mas sincero, pedindo sensibilidade espiritual. Terceiro, mergulho na palavra, ler e reler os relatos bíblicos de sonhos, José, Daniel, José marido de Maria, etc., perceber como Deus falava, como confirmava, como nunca se contradizia. Quarto, caminhar com pessoas de fé, líderes e irmãos que levem Deus a sério e com quem seja possível compartilhar sonhos sem medo de julgamento, buscando conselho e oração. Quinto, manter o diário espiritual em dia, anotando sonhos, impressões, confirmações, orações respondidas. Sexto, cultivar humildade. Sempre, quem se acha dono de revelação se torna presa fácil de engano. Sétimo, usar qualquer entendimento recebido para servir, consolar e edificar, nunca para manipular, mandar na vida dos outros ou se colocar num pedestal. Oitavo, estar sempre disposto a ser corrigido, porque ninguém enxerga tudo e o Espírito Santo ama corrigir quem aceita ser tratado. E, no meio de tudo isso, ele nunca deixava de repetir, sonhos são importantes, mas não são o centro da fé cristã. Deus fala por sonhos, sim, mas também, e principalmente, pela Escritura, pela oração, pela consciência iluminada pelo Espírito, pela pregação, pelos conselhos de pessoas piedosas. Quando alguém passa a depender só de sonho para tomar decisão, para escolher com quem vai casar, que emprego vai aceitar, para onde vai se mudar,
acaba abrindo espaço para a confusão. O equilíbrio está em ver os sonhos como uma ferramenta a mais, nunca como substituto daquilo que Deus já deixou claro na sua palavra. É por isso que, ao terminar esse ensinamento, ele sempre voltava às mesmas palavras de Jesus: vigiai e orai. Vigiar durante o dia, cuidando dos pensamentos, das palavras, dos ambientes e das escolhas. Orar antes de dormir, consagrando o descanso. Vigiar também os sonhos, não com paranoia, mas com sensibilidade. Orar ao acordar, pedindo sabedoria para reter o que vem de Deus e jogar fora o que vem do inimigo ou do próprio cansaço. Viver assim é entender que a vida espiritual não desliga quando apagamos a luz do quarto. O céu continua atento, o inferno continua rondando, e Deus continua soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre aquilo que você sonha. Se, de alguma forma, essa mensagem abriu seus olhos para algo que você vinha ignorando, aproveita esse momento. Talvez seja a hora de começar aquele caderno ao lado da cama, de fazer uma oração mais consciente antes de dormir, de rever o que você anda assistindo e ouvindo à noite, de pedir a Deus libertação de pesadelos que te acompanham há anos, ou simplesmente de agradecer por livramentos que você nem imaginava que já foram mostrados em sonho. E, se você sentir no coração, compartilha nos comentários, sem expor ninguém, sem detalhes íntimos demais, se já teve algum sonho que te aproximou de Deus, que te livrou de um perigo, ou que você só entendeu depois. Às vezes, o testemunho que sai da sua vida é exatamente a resposta que outra pessoa está pedindo em silêncio. E, claro, se esse conteúdo te ajudou e você acredita que pode ser luz para mais alguém, não guarde só para você. Envie esse vídeo para quem precisa, deixe o seu like para que a plataforma entenda que vale a pena entregar essa palavra a mais pessoas e continue caminhando com a gente, porque há ainda muita coisa do céu para ser discernida aqui na Terra.